Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e recentemente eu fiz aqui no canal o review de um Moondrop Quarks. E naquele vídeo, na introdução, eu falei um pouco sobre como a Moondrop tem sido meio que uma das maiores expoentes aí de um movimento bem interessante dentro do hobby, que tem uma abordagem que de certa forma é mais objetivista, no sentido de que é uma marca que tem uma curva de compensação clara que ela quer seguir, né, de HRTFs nos seus produtos. Caso você não tenha visto, dá uma olhada aqui em cima, eu recomendo que você veja, porque é um assunto interessante para esse vídeo de hoje. Por quê? Existe um hobbyista que tem também sido meio que um dos maiores contribuintes nesse segmento, o Crinacle. O Crinacle é uma pessoa, esse não é o nome dele, tá? É um apelido, mas ele tem um site onde ele faz avaliações de fones de ouvido, principalmente in-ears. E ele é uma pessoa que desenvolveu uma curva própria, tá? De compensação que se chama IEF Neutral Target, que é uma curva que ele acredita ser a voz mais neutra possível de um fone de ouvido. Assim, é um cara que eu sigo, eu gosto muito do trabalho dele, ainda que eu tenha uma preferência às vezes um pouco diferente. É uma pessoa muito consistente, assim, em quem eu confio, né? Eu sei o tipo de sonoridade que ele gosta, então por isso eu consigo julgar um pouco melhor, né, como é que um fone vai se sair, tendo em vista as impressões dele e as medições dele também, né? Dá para ter uma boa noção do panorama aí pelo trabalho dele. E há algum tempo ele lançou um fone em parceria com a Moondrop, que é esse daqui, que é o Blessing 2 Dusk. Ele é uma versão do Blessing 2, que por sua vez é uma atualização do Blessing original. E o objetivo é justamente fazer um fone que segue a curva que ele desenvolveu, a IEF Neutral Target. E ele fez isso em parceria com a Moondrop nesse fone aqui. Ele é um fone intermediário da Moondrop, tá? Ele tá acima do KXXX, do Starfield, do Aria, de todos esses, tá? Até fora o Variations, que tá aqui, ele é o fone mais caro da Moondrop que eu já testei. Ele custa aí seus $350 ou é 400, não lembro exatamente, tá? Mas, enfim, dá uma olhada aqui embaixo, caso você se interesse, porque vai ter lá o preço. Eu vou botar... Ele foi enviado pelo Alex Nishi, um amigo meu, mas eu vou botar o link da Shenzhen Audio, caso você se interesse por esse fone. Eu vou falar pra vocês o que eu achei dele. Fisicamente, cara, o Blessing 2 Dusk é um fone muito bem construído, tá? Pela Moondrop, né? Como é de se esperar da marca. Ele são 4 armaduras balanceadas e um falante dinâmico por lado, e pelo corpo dele, assim, é muito claro, você consegue ver isso claramente. Inclusive, ele tem um detalhe que é interessante. O corpo dele não é de aquele corpo tipo de plástico injetado, que é oco, né? Ele é um corpo de, cara, resina impresso em 3D, feito por uma empresa bem sofisticada disso. Então, assim, você consegue... Quer ver? Deixa eu chegar mais perto da câmera pra mostrar pra vocês. Você consegue ver, cara, meio que... isso é meio claro. Quer ver? Olha como ele tem, tipo... Dá pra ver que ele é sólido, né? E aí ele tem meio que assim, como se fosse um negativo, né? Onde entra cada grupo de falantes. Então, por exemplo, aqui tá o dinâmico, né? Aqui estão os 2 pares de armaduras balanceadas. E aí, assim, cada um tem, tipo, você vê aqui o filtro, você vê o tubo, aqui outro filtro com tubo, né? O filtro aqui na ponta. O tubo que sai do falante dinâmico com outro tubo aqui, que provavelmente é para ventilação e leva para cá. Então, é bem interessante, cara. Uma qualidade de construção bem legal, tá? E diferente. Ele tem cabo removível, obviamente, e é pelo esquema de 2 pinos, tá vendo? Aqui, né, nessa parte de fora, ele tem um faceplate aí de metal, sabe? É um acabamento, cara, muito bom. Como eu também não esperava menos da Moondrop, tá? Então, em termos de conforto e encaixe, é ótimo, sabe? Tem uma boa anatomia, fica tranquilo na orelha. Ele tá aqui com ponteiras de espuma. O cabo é padrão, tá? Assim, nisso aqui ele não me impressionou não, já pra um fone desse preço, tipo, é um cabo que parece ser de cobre, trançado. Qualidade legal, mas tipo, eu acho que ele não é tão sofisticado quanto o próprio cabo do KXXX e muito menos do Variations, né? Tipo, os conectores são de plástico e tal, nada demais, mas enfim, também não é um cabo que me impressionou pra um fone já dessa categoria. E de acessórios, ele vem com essa casezinha aqui, bem legal. Aqui o saquinho com as ponteiras, aqui com a Moondrop. Cara, legal, tá? É um pacote interessante, que não é incrível. O esquema de unboxing tem aqueles negócio de anime, que a Moondrop sempre bota. Aí tem aqui na capa. Eu não ligo pra essas coisas, mas tem a galera que adora. Então,
fisicamente, em termos de acabamento, eu não tenho do que reclamar, tá? É um fone muito bem construído, muito bem acabado, como já é de se esperar de um Moondrop nessa faixa de preço. Agora vamos falar sobre o som. Obviamente, né, como eu disse, o objetivo do Blessing 2 Dusk é fazer um fone que tem justamente a voz que o Crinacle considera mais... Não é 100% neutro não, tá? Mas ele segue a curva básica de neutralidade do Crinacle, né? Com o Pina Gain, como ele gosta, né? Assim, um equilíbrio tonal interessante. E tipo, cara, ao passo em que esse é sim pra mim um fone natural, tá? Eu considero ele como um fone com uma sonoridade natural. Eu também acho que ele é um pouco escuro, tá? Ele é um fone que tem uma tonalidade mais HD 650 do que HD 600. Vou falar em mais detalhes sobre isso, mas deixa eu começar pelos graves. O Crinacle já falou algumas vezes, né, que se você olhar a própria curva dele, vou botar na tela o que é essa curva do Crinacle. Ele considera, essa curva ela considera o que é neutro, tá? Pra ele, é a visão dele sobre neutralidade. Mas ele acha que neutralidade é sem graça. Então ele tem... O Blessing 2 Dusk, ele tem um shelfzinho ali nos graves, tá? Ele tem uma quantidade um pouquinho maior ali, que começa aí nos 100 Hz mais ou menos, ou 200 Hz, não me lembro. Mas, então assim, ele é um fone que tem graves mais presentes do que o que seria natural. E em relação a isso, eu tenho sentimentos mistos. Por quê? É um boost que eu considero um pouco mais forte do que eu gostaria, tá? Ele tem um incremento já que, assim, para um fone desse preço, eu prefiro uma resposta um pouquinho, ou um shelf um pouco mais para baixo, tá? Assim, mais nos subgraves para dar aquela sensação de chão. Aqui, eu ainda acho que você tem o peso nos graves, mas com aquela pegada um pouco mais maçuda que não é sempre que eu gosto, entendeu? Eu gosto de graves que me dão uma sensação de serem um pouco mais secos, né? Mas com pesos mais centrados nos subgraves, né? Aqui você tem uma presença que eu acho um pouco mais maçuda do que o ideal. Mas essa é a minha preferência, tá? Tem muita gente que vai pensar justamente o contrário, né? Esse fone aqui é absolutamente amado na comunidade entusiasta. Então, tipo, essa é a minha visão, mas você pode ter uma impressão diferente. E em termos de qualidade, são graves muito bons, tá? Eles têm ótima textura, têm boa extensão, têm um ótimo impacto. Eu acho que, assim... especificamente em termos de textura, por mais que seja bom, não é incrível, porque eu acho justamente que eles são esse incremento que começa a chegar... Não chega nos médio graves não, tá? Mas assim, naquela região da massa, em algum lugar pode mascarar um pouquinho, tá? Alguma coisa de definição ali dos graves, mas é bem sutil, assim. Eu acho que em termos de novo, de peso, sabe? Tem muitas situações e pra muita gente esse tipo de resposta nos graves vai ser muito bom, mas eu acho que tem gente, né, assim como eu, que pode preferir uma resposta um pouquinho mais seca, tá? Um pouquinho mais equilibrada. Por exemplo, uma coisa curiosa, o próprio C-Audio Yume, que é muito mais barato, ele tem uma resposta nos graves que pra mim é mais interessante em boa parte dos casos. Assim, ainda que eu acho que não é uma tonalidade ideal sempre, como eu falei no review dele, eu considero mais perto da minha preferência, assim, da minha visão do que seria uma coisa natural, mas ao mesmo tempo prazerosa, entendeu? Enfim, o ponto aqui é que você tem uma resposta que eu considero sim ainda do universo da naturalidade, mas que pende para um lado um pouco mais maçudo, um pouco mais pesado. Quando você vai chegando nos médios, aí eu acho que ele é consideravelmente mais natural, assim, aí eu acho que é onde ele brilha, tá? A curva do Crinacle, ela é um pouquinho mais conservadora do Pina Gain do que uma curva da Harman, ou do que uma curva, principalmente do que uma Diffuse Field, tá? Uma Corfig da Etmotic. E isso é claro aqui. Você tem médios que, pra mim, são muito naturais em termos de tonalidade, sabe? Com uma pegada mais sedosa, mais sedutora. Ótima resolução, boa definição mesmo, entendeu? Uma espacialidade interessante, não incrível, mas interessante. Mas eu acho que tem situações em que ela pode ser aquela pegada, tipo, um pouquinho mais fechada, tá? Como eu falei, comparando com nos Sennheisers, né? Tipo, é mais HD 650 do que HD 600. Mas não é que seja pouco natural, tá? É meio que uma escolha. É tipo, cara, ó, ele tem alguma frontalidade, tá? Os médios têm uma boa presença, mas eles seguem aquela linha um pouquinho mais sedutora,
tá? Eu tô aqui, mais uma vez, uma comparação com se áudio Yumi é interessante com o Vidix Diamond String, que eu também recebi há pouco tempo, que é um belo fone, é bem mais aberto. O próprio Moondrop Aria é um fone mais aberto, mas aí já tem mais a ver com os agudos. Mas o ponto é isso, cara, você tem aqui bastante naturalidade, mas mais uma vez essa pegada um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais redonda musical. Vai funcionar muito bem pra muita gente, em muitos cenários, mas pra outras pessoas talvez nem tanto, tá? Eu gosto muito em muitos momentos e não tanto em outros. Por exemplo, se eu for ouvir, cara, um jazz um pouco mais calmo, às vezes alguma coisa acústica, eu acho que vai funcionar. Um rock, eu acho que funciona muito bem. Mas tem situações também em que eu confesso que eu sinto um pouco de falta de transparência. O próprio Yumi é um exemplo, né? O Yumi é um fone que eu tenho uma sensação bem maior de arejamento do que eu tenho aqui. Mas isso eu não vejo como um demérito, tá, do Dusk, porque eu acho que isso tem seus benefícios, sabe? Você tem uma apresentação que não vai trazer nenhum tipo de fadiga auditiva, ele é um fone muito confortável, sabe, pra você ouvir durante muito tempo. E em termos técnicos, né, quando você vai analisar pormenores, ele é mais... ele tem uma resolução mais alta do que o Yumi, por exemplo, sabe? É só porque em termos de tonalidade, ele acaba sendo, pra mim, a meu ver, um pouco mais específico de certa forma, entendeu? Meio que assim, tipo, o Dusk, ele passa uma sensação maior de refinamento, de sutileza, entendeu? Você tem essa coisa interessante de você ter uma pegada que é mais fechada e é mais musical, mas ao mesmo tempo, quando você vai olhar em detalhes, né, em nuances, você vê que ele é muito polido, muito refinado. O Variations pega mais ou menos uma tonalidade assim, bem parecida, ele já leva um degrau acima. Mas é isso, se eu for olhar tecnicamente, ele é superior, tá? Ele é um fone mais caro, ele é sim superior à grande maioria desses fones mais um pouco inferiores, né, em termos técnicos. Né, e de preço que eu tenho testado mais recentemente. Assim, espacialidade é interessante, não é incrível, tá? Eu, pra ser sincero, eu até sinto que o Aria e o KXX, eles pra mim têm uma imagem um pouco mais expansiva, é um pouco menos definida, tá? Em termos de localização, mas ela é mais expansiva. Aqui eu acho que essa pegada um pouco mais fechada, principalmente por conta dos agudos, que aqui são mais comedidos. É muito parecido, cara, com o Focal Clear, tá? Que eu postei na sexta-feira. Porque ele tem uma pegada meio que assim, tipo, os agudos, eles timbristicamente são fantásticos, muito resolutos, tem uma boa transparência, mas eles estão, em termos de posição, um pouco mais pra trás no espectro, entendeu? Tem horas que isso vai funcionar muito bem, e tem horas que eu, né, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que gosta um pouco mais de brilho, posso sentir falta de um pouquinho mais de abertura aqui, entendeu? Ainda que ele seja tecnicamente muito competente. Concluindo, gente, o Blessing 2 Dusk é mais um fone excepcional feito pela Moondrop. Em termos técnicos, como eu já falei, tá? Ele tá um degrau acima da boa parte dos Chi-Fis que eu testo, né? Ele já é um fone mais caro. Enfim, já é mais sofisticado, né? Você percebe isso, cara, em termos de refinamento, transparência, projeção espacial é legal, é bastante precisa. Mas em termos de tonalidade, você precisa avaliar, né? Eu acho que quando a gente está chegando nesse patamar aqui, fica cada vez mais claro pra mim, né? O quanto que as suas preferências entram em jogo. Então, eu, por exemplo, por mais que eu ache ele extremamente bem resolvido, tá? E muito bom, é um fone que assim, eu certamente, cara, se eu tivesse só ele como fone, eu ia ficar muito satisfeito. Eu preferiria um pouquinho menos de grave e um pouquinho mais de presença nos agudos, tá? Por exemplo, o Vidix String Diamond, talvez ele seja um pouco mais além aí nessa parte de abertura. O próprio Variations é meio que, ele pega isso aqui e dá uma polidazinha nos agudos, uma polidazinha nos graves, que pode ser exatamente esse upgrade. Mas você precisa analisar pra você, tá? É engraçado que, assim, eu acho que hoje o nível tá muito alto, tá? Desses Chi-Fis. Então, assim, você... Cada vez mais eu acho que é uma questão de preferência, entendeu? Tipo, tecnicamente você já tem muitos fones que são muito bons. Esse aqui definitivamente é um, tá? Se você preferir essa sonoridade um pouco mais musical, mais eufônica, né, um pouquinho mais fechada, mas que ainda assim é muito natural, tá? O Blessing 2 certamente tem minha recomendação. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.